temos aqui essa lei, ainda o seguinte, mais o parágrafo primeiro, e nós temos o parágrafo 2º, 3º e o 4º deste artigo 4º da LRF. Tá? Vou ler o parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais em que serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes relativas às receitas, despesas, resultado nominal primário e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 subsequentes. Eu já vi questão de prova de concurso público que ele copiou esse artiguinho e no finalzinho eu falei 2. A banca examinadora trocou o 2 pelo 3. Consequentemente, invalidou a questão. Então tem que decorar. O parágrafo 2º vai detalhar esse anexo de metas fiscais. O parágrafo 3º irá definir o anexo de riscos fiscais. Isso eu faço questão de ler para vocês. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos, olha a palavra, passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. E, finalmente, o último parágrafo do artigo 4º, que é importantíssimo para nossos estudos, é: a mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Bacana? Então, olha só. Então, percentual da reserva de contingência, critérios para o início de novos projetos, levando-se em consideração as que estão em andamento, e, finalmente, a definição do índice de preços que deverá ser de base para a atualização do principal da dívida mobiliária refinanciada, regras sobre as quais o Poder Executivo determinará a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Importante para vocês sobre essa aula de LDO, que vocês leiam o artigo 4º da LRF. Se você não lê, umas 2, 3 vezes uma leitura com concentração, o seu estudo estará prejudicado, e aí provavelmente você terá dificuldade na prova e não adianta enviar e-mail para o professor. Legal? Agora, quem fizer isso, quem cumprir a receita, pode ter certeza, gente, eu acredito nisso, que você será bem sucedido. Mas vamos continuar nossa aula aqui. O mais importante da LDO, que a LRF introduziu na LDO, é a adoção de 2 anexos. O anexo de metas fiscais e os anexos de riscos fiscais. Gente, metas fiscais. Quando a gente fala metas fiscais, envolve o quê? Receita e despesa. Receita e despesa. Ok? Vamos falar um pouquinho, ver se está aqui, não está. Vou passar um pouquinho para vocês, é importante, gente. Olha só. O anexo de metas fiscais será o seguinte, ó. Parágrafo 1º do artigo 4º. Leitura, novamente eu vou ler para vocês. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário, e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 subsequentes. 2 subsequentes, então um lapso temporal de 3 anos, ok? E o parágrafo 2º, gente, ele vai ditar o seguinte: o que deverá conter nesse anexo de metas fiscais? O professor vai dar um pause, não vou falar esse assunto, porque esse aqui é assunto mais da LRF, na qual nós temos uma aula, né? Mas eu quero que vocês deem uma lida a respeito do parágrafo 2º. E, finalmente, nós temos o quê? O anexo de riscos fiscais. LDO, importante, 2 anexos, metas fiscais e riscos fiscais. Riscos fiscais está previsto no artigo 4º, parágrafo 3º. Olha quantas vezes estou me referindo a esse artiguinho 4º.
Serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Ok? Pronto. Concluímos assim a parte teórica, bem detalhada sobre a LDO. Muito detalhada para vocês. E só para antes de entrar nos exercícios, quero passar para vocês o seguinte, olha só. Diretriz PPA define o quê? Diretrizes, objetivos e metas para 4 anos. Despesa de capital. O que é despesa de capital? Aquelas com o investimento cuja execução é superior a 1 ano. Outras despesas decorrentes das despesas de capital. Programa de duração continuada, a LDO. Metas e prioridades, despesas de capital, orientação da LOA e dispor sobre alterações na legislação tributária, estabelecer a política das agências financeiras de fomento. Na próxima aula, iremos estudar o que? LOA. LOA, Lei Orçamentária Anual, que tem as suas características. Legal? Pronto, chegou a parte mais esperada por parte do aluno que quer se preparar. A parte de exercícios. Terceiro bloco dessa aula. Vamos lá, primeira questão. MTU, Analista Orçamentário, CESP 2010. A LDO deverá ser acompanhada por anexo de metas orçamentárias. Gente, olha só, acabamos de ler esse assunto. A LDO será acompanhada por anexo de metas orçamentárias? Gente, essa aqui é uma questão que a massa erra. Está errada essa questão. Onde está o erro? Grafia, português. Não é metas orçamentárias, são metas fiscais. Ok, gente? Metas fiscais, mas professor, é semelhante. Semelhante não significa idêntico. Tá? Se é semelhante, tem alguma diferença. E no concurso tem isso, hein? Então, o único erro que não é o que? Metas fiscais. A banca sabiamente quis pegar o candidato, mas aluno meu não caiu não, pode ter certeza disso. Não é metas orçamentárias, mas metas fiscais. E falando nisso, qual que é o outro anexo? Anexo de riscos fiscais. Próxima questão. A LRF determina a inclusão na LDO dos objetivos das políticas monetárias, creditícia, cambial, bem como dos parâmetros e das projeções para seus principais agregados. Mas professor, questão difícil. Essa é difícil, gente. Olha o livrinho vermelho. Vamos no livrinho vermelho. Anota aí no seu caderninho, gente. Essa pergunta teve como fundamento base teórica o artigo 4º, parágrafo 4º da LRF. De novo, artigo 4º, parágrafo 4º da LRF. Vamos ler esse artiguinho. Vou fazer a leitura e vocês, olho. Opa! Na onde? Aqui no slide. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. A questão está certa ou a questão está errada? Gente, a questão está errada. Por que, professor? Olha a maldade da banca examinadora. Vou ler novamente. A mensagem, gente, a mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico, anexo positivo. Aí fala o seguinte, gente, anexo, a mensagem, né? Não fala que é inclusão na LTO. Não é na inclusão na LDO, mas sim no anexo da LDO. Eu estou fazendo uma interpretação literal do artiguinho. Questão difícil. Questão que teve recursos, mas a banca teve recurso. Eu acho que aqui é uma questão que teria, na minha opinião, dupla interpretação. Pode ser tanto certa quanto errada. Mas a banca
manteve o gabarito como errado, dizendo que ela está errada porque não é na LDO, mas sim no seu anexo. Bruto, o jogo é bruto, né, pessoal? Sim. Bruto, vamos lá. Mas, gente, determinação. Passa em concurso público quem fixar mais conteúdo e quem tiver mais disciplina. Essa é a regra básica. Próxima questão. Guardar meu livrinho do Jacobi. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a LDO disporá sobre as alterações na legislação tributária e orientará a elaboração do plano plurianual. Questão pegadinha. Tudo certo, menos uma palavra. Se é tudo certo, menos uma palavra, está errada. Pergunto para vocês, onde está o erro? Fácil. A banca examinadora trocou aqui, ó. Aqui o correto seria LDO, não PPA. O PPA é um insumo para a elaboração da LDO. E elaboração da LOA, perdão, não tem nada a ver com... O erro está aqui, ó, plano plurianual. O erro, corretamente, substituir plano plurianual pela palavra lei orçamentária anual. Próxima questão. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 9ª Região. Analista administrativo, Fundação Carlos Chagas, 2010. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, primeiro, estabelece os parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir a realização das metas e objetivos contemplados no plano plurianual. Exatamente, gente, isso é da aderência, muito fácil, interpretação, a questão está o quê? Correta. 2. Norteia apenas a elaboração do orçamento fiscal e do orçamento de investimentos das empresas. Gente, questão pegadinha, errada. Por que errado, gente? Ele não somente norteia, mas hoje em dia eu disse para vocês que ele o quê? Dita somente suas regras de execução, como forma de limitação de empenho, caso a receita não se comporte conforme previsto. Então a questão está errada. Próxima questão, 3. Compreende as metas e prioridades da administração pública e dispõe sobre as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recurso do orçamento. Certinha essa questão. Essa questão está certa, mas ela é difícil, porque pegou uma atribuição, a banca examinadora utilizou de uma atribuição constitucional da LDO e outra atribuição, mas é uma atribuição prevista na onde? Na LRF. A atribuição constitucional está aqui. Compreende as metas e prioridades da administração, ok. Essa aqui é o quê? Constitucional. E dispõe sobre as normas relativas ao controle de custos, a avaliação dos resultados dos programas. Campeão, hein, gente? Isso aqui, ultimamente, essa segunda parte aqui tem sido campeã em questão de quantidade de questões. Olha, então anotem, já que é top 10, artigo 4º, inciso 1º, a linha E, diz o seguinte: normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Pronto, a questão está correta, ok? Item 4. Tem como parte integrante as metas fiscais, que estabelecem metas anuais em valores correntes e constantes, relativos às receitas e despesas para o exercício e a que se referirem para os dois seguintes. Certinho, gente. Certinho. Faço questão. Teacher vai ler. Vocês vão olhar. Só olhar aqui. Preste atenção. Vou ler o artigo 4º, parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas
as despesas, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário, e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Não tem jeito. O aluno que se não soubesse isso não acertaria. Finalmente, então está o quê? Corretíssima. Quinto, contém o anexo de riscos fiscais. Certo, correto. Que avalia os ativos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Gente, outra questão cruel com o aluno. Errada. Está errada. Eu vou ler e vocês olhos aqui. Vocês vão identificar onde está o erro. Isso aqui é uma questão que teve como fundamento o artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. Estou efetuando a leitura. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. A questão está, então, errada simplesmente pela palavra ativo. Professor, pode, eles fazem isso, gente, fazem muito, muito mesmo. Bom, meus alunos, concluo assim essa super aula para vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.